com o peito, quase jogou contra. Pesadelo esse jogo pro torcedor do Figueirense, pelo amor de Deus. Vem bola pra área, vai pra cobrança o MT. O Edson tá dentro da área. Levantamento veio, o Edson subiu, não achou nada, sobrando um chute cruzado nas mãos do Fabrício. O torcedor ali quer que reponha rápido, não tem goleiro, tipo, tenta pelo menos um gol, pelo amor de Deus. Lançamento veio, olha o Kaique, ganhou a frente, bem o Kaique, de pé direito, bateu pro gol! Gol do Figueirense! Kaique! Faz o gol aos 48 do segundo tempo. É o gol, aquele papo, se eu vou cair, você cai junto. Porque não muda em absolutamente nada. O Carlos Renault precisava de 2, na verdade. Aí o Edson até foi pro ataque, tentou, mas acabou tomando o contra-ataque. E o Kaique faz o gol. E mesmo assim, é xingado Gabriel Carneiro. A gente percebeu, né? Já tinha tido um grito irônico em relação ao Kaique anteriormente. O Kaique vem aí, o bicho vai pegar depois dele errar uma finalização muito feia. E agora ele faz o gol e mesmo assim é xingado, mas assim, o torcedor o direito dele ali ao protesto também, porque a situação realmente do rebaixamento é muito iminente e o torcedor tem o seu direito, se não exceder isso aí, tá tudo certo, né? Mas o Kaique é um jogador que realmente não caiu nas graças do torcedor do Figueirense desde que chegou ano passado e agora o Carlos Renault foi para cima, né? O Edson foi para a área, tentando arriscar tudo ali. Eu sou 100% favorável a isso. Se é para cair, tem que cair atirando. Lembrar a cobrança do time do Carlos Renault. Jesus! Tiro de meta para a equipe do Figueirense. Vai terminar o jogo. O árbitro vai pedir ali a bola. Vai encerrar. É o fim do Figueirense na Série A do estadual. Apita o árbitro. Final de jogo, 2 para o Figueirense, 4 para o Carlos Renault. Aqui na N Sports. A Copa que o Brasil quer ver é aqui na N Sports. Para cada jogador, um jeito H2. Com a bola no pé, é lendário. E faz valer o apelido aproveitando as super odds e o saque rápido do H2Bet. H2Bet, abra sua conta. Estamos de volta com imagens do estádio Orlando Scarpelli. Torcedor, aliás, tinha muitas mensagens aqui no nosso chat, o pessoal falando, pô, o torcedor vai quebrar tudo, vai ter aquele protesto. Mas o torcedor, como eu disse, né, ele tá tão castigado nesses últimos anos que é aquilo, né, o Carneiro, como eu disse, o torcedor às vezes fica até sem forças de fazer algo a mais. Não estou falando que tá certo, obviamente não é. O torcedor tem que xingar, tá na reclamação dele, ó, xingando, protestando, reclamando, pagou o ingresso para estar lá, ou é sócio, enfim. Mas o torcedor, ele tá tão né, castigado com esses últimos tempos que às vezes fica até sem forças de fazer uma cobrança até maior para cima da diretoria, do time, dos jogadores. Exato, e o torcedor ele também entende que é uma crise que ela vai além do campo, né? Claro que o que a gente vê em campo do time do Figueirense é muito ruim. Foi uma atuação muito ruim nessa partida contra o Carlos Renault e ao longo de todo o Campeonato Catarinense foram pouquíssimos os momentos em que a gente viu alguma coisa desse time. É um elenco envelhecido, são atletas retornando de lesão, mas principalmente são os problemas financeiros, é a falta de gestão no futebol, é a falta do cuidado na montagem do elenco. Então, o que adianta você culpabilizar esses jogadores que estão em campo, fazer alguma coisa fora do tom, perder a razão, sendo que o protesto com as faixas exibidas ali mostrou o seu recado. Quando a torcida aplaude a saída de um jogador como o Pajé, um jovem que está recebendo as primeiras oportunidades, também é um recado. Quando a torcida decide se protestar apenas no verbo, apenas com xingamentos, é um recado também. É uma torcida que está muito ferida pelos últimos anos todos de muitas dificuldades, né? Desde 2022 ali praticamente sem rumo, né? Sofreu muito, né? 2023 teve ameaça de rebaixamento na Série C, aí 2024 não aconteceu nada, foi meio morno. 2025 permanência milagrosa, né, na Série C. E sempre com campanhas muito ruins no estadual também, sem dar esperança para o torcedor. E agora chegou com a mudança de regulamento, com essa dificuldade que esse novo regulamento impôs de rebaixar 3 times.
Acaba que o Figueirense não resiste, mesmo largando um ponto à frente que os outros, por causa da campanha na primeira fase, nesse quadrangular do descenso, acaba sendo rebaixado e a situação teria sido ainda pior se não tivesse esse ponto extra. É um capítulo muito triste na história de um gigante. E fica desse jeito, o Marcílio Dias, 13 pontos, foram 4 vitórias, um empate e uma derrota, mesma campanha do Carlos Renault, e aí nos critérios de desempate, hein? Gols pró, os dois fizeram 10, mas aí nos gols contra o Carlos Renault tomou 8, né? Tomou 2 do Figueirense, a equipe do Marcílio Dias tomou 5, e aí teve o saldo de gols melhor, né? 2 gols pró do Carlos Renault, 5 gols pró da equipe do Marcílio Dias, foi na base dos gols aí que o time do Marcílio Dias acabou escapando. Carlos Renault, Figueirense e Joinville estão rebaixados. Vamos com os números então do nosso confronto. Posse de bola, o Carlos Renault terminou com mais posse de bola, até porque teve que buscar esse resultado. Os passes incompletos, 19-18. Faltas, o time do Carlos Renault muito mais faltoso, 24-17. Desarmou mais, 29-27. E escanteios, aí uma goleada, 9-2. Manteve muito mais sua posse de bola, setor de ataque e meio campo. Vamos ver também as finalizações. Finalizações na tela. 9 finalizações do Figueirense, sendo 4 no gol, 5 para fora, 44% de efetividade, 2 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Já o Carlos Renault, 16 finalizações, 8 no gol, 8 para fora, 50% de efetividade, 2 cartões amarelos. Vamos ver os melhores momentos deste dia 6 de março de 2026, que entra para a história de forma melancólica pela equipe do Figueirense, com esse rebaixamento histórico. É a segunda vez que o Figueirense vai disputar uma segunda divisão estadual. Time que chegou a sair na frente, você vai ver logo no começo dos melhores momentos. E ali com 3 minutos, o Yuri faz um gol de cabeça, mas aí o Everson, centroavante, foi lá, meteu 2 gols ainda no primeiro tempo. E o time do Carlos Renault acabou ampliando na segunda etapa, fazendo 4-1. E o Kaique, no finalzinho já, os 48, diminuiu para 4-2. Como o torcedor disse aqui no nosso chat, Carneiro, não só caiu, o time do Figueirense foi humilhado no dia de hoje. Foi sim, foi sim. Eu costumo não gostar muito dessas palavras mais superlativas, mas pesado, eu acho que hoje... Né? A palavra é pesada, mas acho que o momento pede, né? Não tem como evitar, Gerson, porque realmente a gente vê um gigante caindo mesmo aqui. Foi o que aconteceu hoje, porque o Figueirense vinha de 2 vitórias na temporada, sendo o último jogo uma boa vitória contra o Azures na Copa do Brasil. Um jogo em que teve vontade, teve gana, teve futebol, para fazer até mais do que 1-0 que classificou para a próxima fase. Então é um torcedor que veio aqui com ainda alguma esperança de ver o seu time pelo menos honrar a camisa, pelo menos dignificar a história desse gigante. Mas aí, 3 minutos de bola rolando, faz o gol com o Yuri, uma cobrança de falta linda do Rafinha Potiguar, encontra o Yuri ali numa ótima condição para fazer a finalização de cabeça. 3 minutos, 1-0 para o Figueirense, depois de toda uma campanha boa nos últimos jogos, o torcedor se enche de esperança. A gente viu isso no estádio, a gente viu o torcedor apoiando o seu time, o torcedor sem fazer crítica, o torcedor acreditando nessa pontinha de esperança que tinha na permanência. Mas aí o que aconteceu depois foi que o Figueirense não conseguiu jogar mais. O Figueirense, ele não se encontrou em campo em momento nenhum na partida, ele foi presa muito fácil. E esse gol aí, acho que é uma tradução muito simples do que é uma dividida do Everson com o Felipe Santiago, ali do lado esquerdo do campo de ataque, que inclusive a comemoração do MT, bastante polêmica ali, em homenagem ao Vini Júnior, ao Neymar, que fizeram comemorações parecidas, provocativas também, isso faz parte do jogo, não teve desrespeito algum, mas o Everson divide com o Felipe Santiago fica caído no gramado reclamando de falta e desiste do lance, não continua acompanhando o lance. E aí o Everson faz o cruzamento no meio da área e o MT chega livre de marcação, com muito espaço para poder definir o lance da maneira como ele encontrou ser mais apropriada. E aí logo depois não, esse gol, o terceiro gol foi aos 18 e o quarto gol foi já aos 42. Então o Carlos Renault acabou tendo esse intervalo de tempo aí de mais ou menos 30 minutos em que não conseguiu fazer mais, porque o Figueirense decidiu se trancar. O Figueirense botou o Anderson Conceição em campo, botou ali uma linha de 5, às vezes linha de 3 na defesa, fala, não quero mais sofrer gol, não quero ser goleado no jogo que eu já sei que vai decretar o meu rebaixamento. E aí o Melo conseguiu achar o espaço, inclusive deixado pelo Anderson Conceição, fazer o quarto gol. E aí aos 48 o Edson, goleiro do Carlos Renault, foi para a área para tentar ali numa jogada de escanteio, de repente nesse abafa aí dos últimos minutos fazer alguma coisa. Acabou não conseguindo e aí no contra-ataque o Kaique fez o gol, que não dá para dizer que seja um gol de honra, porque ele
na comemoração desse gol que nem houve, ele foi xingado pelos torcedores, então os torcedores nem demonstraram